Olá, Jardim querido, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional de Jardim e hoje o nosso devocional ele tem por título Testemunha no local de trabalho. Está baseado na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do 11 ao 21, que diz assim: Amado, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o Rei. Vocês, escravos, submetam-se a seu Senhor com todo o respeito. Façam o que ele mandar, não apenas se for bondoso e amável, mas até mesmo se for cruel, porque Deus se agrada de vocês quando, conscientes da vontade dele, suportam com paciência o tratamento injusto. Claro que não há mérito algum em ser paciente quando são açoitados por terem feito mal, mas se sofrerem por terem feito bem, suportam com paciência e o suportam com paciência. Deus se agrada de vocês, porque Deus os chamou para fazerem um bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês, Ele é seu exemplo, sigam seus passos. Então esse é o texto de hoje. E o nosso devocional, ele conta a história de Evelyn, né? Que estava em uma empresa, né? Trabalhava em empresa e o gerente dela lhe pergunta: você está chateada que eu não quero reduzir o tamanho? Você está chateada que eu quero reduzir o tamanho do seu departamento? Porque ela trabalhava em um departamento onde ela estava com alguns projetos, né? Para aumentar, né, a área de atuação do seu departamento e com o tamanho, né, do espaço que ela tinha lá para trabalhar, aquilo estava praticamente impossível, né? E ela percebe que o seu encarregado, né, o seu gerente, né, pergunta para ela, depois de decidir, né, que vai reduzir ainda mais o espaço, né, quando na verdade é que fosse aumentado o espaço, quando ele decide reduzir, ele pergunta de forma até sarcástica, né? Você está chateada porque eu estou reduzindo? Ela diz, não, tô não. Aí, mas ela ficou sim, né, chateada, ficou triste ali. Diz o devocional, né, o texto, né, que ela resistiu às lágrimas, né, e fez conforme o seu gerente estava pedindo. Então, assim, talvez, diz assim o devocional, né, o texto do devocional, talvez ela não pudesse fazer as mudanças que esperava, mas ainda poderia fazer o seu trabalho com o melhor da sua capacidade. E o que é que acontece, né? Pedro ele vai instruir os cristãos a se submeterem aí a todas as autoridades humanas. Então vejam, muitas vezes a gente vê, né, crentes reclamando porque estão em determinados trabalhos, né, e os seus chefes eles não são crentes, né, e muitas vezes eles pedem para fazer determinadas coisas, e às vezes o camarada acha que não deveria fazer aquilo ali, porque ele é crente, porque o seu chefe não é crente, né? Mas Pedro ele nos ensina a nos submetermos a todas as autoridades. Quando a gente está em um local de trabalho, a gente tem uma hierarquia, né, nos locais de trabalho. Sempre existe uma hierarquia no trabalho. Então, no meu caso, né, eu sou professor, existe uma hierarquia na escola. Existe a gestora da escola, existe as coordenadoras, os secretários e secretárias, né?
existe o pessoal da cantina, existe a gente, professor, em sala de aula, existem os alunos e alunos. Então, numa sala de aula, a hierarquia ela está associada a professores, professoras, né, e alunos, né? Mas na escola, eu tenho, né, sob a minha gerência, né, a gestora da escola. Então, ela está ali, né, para organizar a escola e, às vezes, né, e tem a coordenadora pedagógica, né, que pensa nos projetos pedagógicos, né, para melhor desenvolvimento da aprendizagem dos alunos e alunas. Muitas vezes, né, chegam projetos e ideias, né, pedagógicas para a gente, vindo da gerência, né, da gestora e da coordenadora, que eu e os colegas, a gente olha assim e diz, não, isso não vai dar certo. Mas, como existe uma hierarquia, a gente tenta, né, desenvolver, né, aquilo que nos é solicitado. Isso não impede, por exemplo, a gente de argumentar, de dizer, né, que discorda daquilo ali porque acha, né, como a gente está em sala de aula, a gente conhece a turma da gente e a gente, né, sabe aquilo que pode dar certo ou não. Mas mesmo quando a gente argumenta, né, se o argumento não é o suficiente para fazer a gestora, né, e as coordenadoras mudar de ideia, a gente vai fazer o quê? Vai aplicar, né, aquilo que foi solicitado e depois, caso não dê certo, né, ou caso seja conforme a gente disse anteriormente que ia acontecer, a gente conversa. Mas para a gente, né, que é cristão, a recomendação é que a gente obedeça, né, que a gente se sujeite aí às autoridades. E a gente dá testemunho, né, de que a gente é cristão, quando a gente procura fazer a nossa função da melhor forma possível. Neste sentido, a gente pode enfrentar algumas situações de adversidade, né, no trabalho. E às vezes pelo fato da gente ser crente. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que deixar de dar o nosso testemunho de cristão. A gente deve continuar fazendo nosso trabalho da melhor forma possível, deve continuar fazendo bem, deve continuar respeitando ali as autoridades, porque no devido momento, né, você resistindo ali, as pessoas vão perceber que você é diferente. Então, muitas vezes a gente pode até passar por situações abusivas, né, no trabalho. E se essas situações abusivas, né, elas forem abusivas demais ao ponto da gente perceber que pode perder, né, as nossas estribeiras ali e de repente, né, agredir um colega, né, com palavras ou com atos mesmo, talvez seja melhor, né, a gente pedir uma transferência ou tentar conseguir um outro emprego, né, uma outra situação, do que a gente partir, né, para situações extremas. Então, na realidade, o que o texto ele traz e ele quer chamar a atenção, certo? É para que sempre que a gente for perseguido ou provado, né, no local de trabalho, que a gente tente resistir a isso, né, da melhor forma possível e continuar fazendo o bem àqueles e aquelas que precisarem e continuar fazendo as nossas funções da melhor forma que a gente puder, porque fazendo assim a gente vai estar honrando, né, a Cristo, né? Aí conta a história que certa feita, né, um sapateiro ele pergunta para Martinho Lutero, né, Senhor Lutero, como é que eu posso honrar a Deus pelo meu trabalho? Aí ele diz, você faz o que? Eu sou sapateiro, então faça o melhor sapato que você puder fazer e venda pelo preço mais justo que você puder vender. Fazendo assim, você vai estar honrando a Deus, né, pelo seu trabalho. Então, nesse sentido, que Deus possa estar nos ajudando a honrar cada vez mais a Ele, né, e viver como verdadeiros cristãos e cristãs
em todos os locais, inclusive no nosso local de trabalho. Que Ele nos ajude e vamos orar. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos por tudo. Pedimos a Ti, Senhor, que estejas a colocar cada vez mais Tua mão poderosa sobre nossas vidas. Senhor Jesus, nós queremos Te pedir também que Tu nos ajudes, Senhor, nos dê força no nosso trabalho. Não sei, Senhor, se nesse momento algum irmão ou irmã está passando por alguma perseguição no seu local de trabalho, mas vai dando força e vai ajudando, Senhor, para que toda essa perseguição, caso esteja acontecendo, ela venha, Pai, a ser dissipada. Abençoa a nossa comunidade, abençoa os nossos pastores, né? Reverendo Maurício, Reverendo Aquila, Reverendo Cláudio, e de uma forma especial, Senhor, nós queremos Te pedir pela vida do Reverendo Maurício e da Reverenda Aquila, que estão em viagem. Senhor, vai dando a eles o devido descanso, vai trabalhando na vida deles, vai ajudando cada vez mais no seu ministério, e abençoa todos os nossos irmãos e irmãs da comunidade, Senhor, da Paróquia Anglicana Jardim das Oliveiras. No mais, Senhor, dá-nos o resto de noite com um sono tranquilo e reparador, para a glória do Teu nome, assim que eu te oro e te agradeço, desde já, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Fiquem com Deus, graça e paz, e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.